Pessoal, na última aula a gente viu aí um capítulo bem complexo, né, onde a gente teve que utilizar basicamente aí quase todos os conteúdos dos primeiros capítulos de limite, assíntota, e depois derivadas, né, derivada primeira, derivada segunda, função crescente, função decrescente, né, pontos de máximos e mínimos relativos absolutos, pontos de inflexão, onde a concavidade troca de sentido, concavidade para baixo, concavidade para cima, raízes da função. E aí a gente construiu o gráfico, né, de várias funções, tá certo? Fizemos aí um esquema, roteiro, né, para a construção de gráficos de funções. Então agora vocês sabem construir não apenas gráficos, né, de funções polinomiais do primeiro grau, que são retas, e gráficos de funções polinomiais do segundo grau, que são parábolas, mas agora gráficos, assim, de uma vasta variedade de funções, né, exponenciais, exponenciais multiplicadas por polinomiais, né, e etc. Inclusive, a gente viu aqui no exemplo anterior, que no exemplo da aula anterior, o gráfico da função x ao cubo, né, que é esse gráfico aqui, e o gráfico da função x a 1/3. E aí você observa, inclusive, que esses dois gráficos, eles são simétricos em relação a essa reta bissetriz que corta ao meio esse ângulo aqui de 90 graus. Imagina que tem uma reta imaginária aqui, ó, que eu chamo de reta bissetriz, que corta ao meio esse primeiro quadrante e também corta ao meio esse terceiro quadrante. Pega essa reta e faz o seguinte, pega esse gráfico e desenha ele simétrico em relação a essa reta. Então, o gráfico seria assim, ó. E aqui embaixo a mesma coisa, ó, em relação a essa reta. Vai dar o gráfico da função de cima, né? Da função x ao cubo. Tá aqui, né? Mesma coisa, se você imaginar uma reta aqui, ó, reta bissetriz do primeiro quadrante, do primeiro e terceiro quadrante, e espelhar esse gráfico em relação a essa reta, então o gráfico vai fazer assim, ó. E desse lado de cá vai fazer assim. Por que que esse gráfico é exatamente o simétrico desse aqui, né, com relação a essa reta bissetriz aqui, essa reta que corta o primeiro e terceiro quadrante? Porque essas duas funções são uma inversa da outra, né? Então, a função x elevado a 1/3, que é a mesma coisa da raiz cúbica de x, ela é inversa da função x ao cubo, tá certo? Até porque se você pegar x ao cubo e elevar a 1/3, vai dar o próprio x. E se você fizer o contrário, pegar a função x elevado a 1/3 e elevar ao cubo, vai dar o x também. Então, vai dar a função identidade y igual a x, né? Quando você compõe uma com a outra. Por isso que as funções são inversas uma da outra e por isso que os gráficos são simétricos, né, em relação a essa reta bissetriz aí. Então, agora nós vamos ver o seguinte, o capítulo 41, que vai falar, pessoal, basicamente é o seguinte, a gente viu nas aulas passadas como detectar máximos e mínimos, calculando os pontos críticos da função e verificando o sinal da derivada primeira. Então, a gente detectava o ponto de máximo, ponto de mínimo, sabendo, né, se a função era crescente de um lado, decrescente do outro, aqui era máximo, aqui era mínimo. Aqui tem um outro critério, que é um critério mais rápido para saber se o ponto é máximo ou mínimo, tá bom? E a gente vai ver aqui vários problemas também de otimização, problemas aplicados de máximos e mínimos, tá? Aproveitando exatamente esse outro teste aqui, que eu chamo teste da segunda derivada, para saber se os pontos são máximos ou mínimos ou não, né? Então, neste capítulo, veremos uma outra forma de encontrarmos máximos e mínimos relativos de funções, né, por meio do teorema baixo. Aqui pode ser máximos e mínimos também absolutos, né? Mas a princípio são relativos, são locais. Teorema, né? Esse teorema aqui não precisa demonstrar muito porque ele já é autoexplicativo, olha só. Considere uma função f derivável num certo intervalo aberto e C um ponto pertencente ao intervalo, tal que a derivada nesse ponto C é zero. Então, por hipótese, tá? Cuidado aqui. O ponto C, a primeira derivada dele tem que ser zero, nesse ponto aí, para valer esse teste, né? Para valer esse teste aqui. Aí você calcula a derivada segunda. Você não precisa agora analisar o sinal da derivada primeira à esquerda e à direita, como a gente fez nas aulas passadas. Não precisa. Basta calcular a derivada segunda e substituir o x por c. Então, calculando a derivada segunda e substituindo o x por c, se for a derivada segunda positiva,
Então, esse C é o ponto de mínimo. Por quê? Porque se a derivada segunda é positiva, significa que a derivada primeira é crescente, não é? Derivada segunda é positiva, então a função derivada primeira é crescente. Ou seja, os coeficientes angulares da reta tangente são crescentes, ó. Tá? Só que nesse ponto, nós temos aqui um ponto onde a derivada é zero por hipótese, a reta tangente é horizontal. Então, você tem um ponto onde a reta tangente é horizontal e as retas tangentes têm coeficientes crescentes, ó, para a direita, então esse ponto é um ponto de mínimo, né? Então, esse é o teste chamado teste, ó, da derivada segunda. Teste da segunda derivada para saber se o ponto é máximo ou mínimo. E a mesma coisa aqui, né? Se a derivada segunda nesse ponto for negativa, nesse ponto crítico aqui, onde a derivada primeira é zero, então esse C é o ponto de máximo. Por quê? Quando a derivada segunda é negativa, significa que a derivada primeira é decrescente. Então, a derivada primeira decrescente, ó, né? E esse ponto aqui você já tem uma reta tangente horizontal, então esse ponto é ponto de máximo, né? Então parece um pouco invertido aqui, parece que vai contra, uma coisa contra a outra, ó. Derivada segunda positiva, uma coisa positiva, detecta um ponto de mínimo, né? Parece que é o contrário, mas não é isso mesmo, né? Pelo que eu expliquei aqui, derivada segunda positiva, então os coeficientes angulares são crescentes, e você já tem um ponto onde a coeficiente angular aqui é zero, então com certeza esse ponto é ponto de mínimo, e vice-versa. Agora, se a derivada segunda for zero nesse ponto crítico aqui, ou seja, nesse ponto onde a derivada é zero, então você tem um ponto de derivada zero e a derivada segunda é zero, então nada se conclui, né? Então tem casos em que vai dar um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou nada, tá bom? Por exemplo, aquela função x ao cubo, que a gente já fez várias vezes, né? Y igual a x ao cubo. Tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda no ponto zero valem zero, né? Porém, aquele ponto não é máximo nem mínimo, porque a função é crescente o tempo todo, aquele ponto não é máximo nem mínimo, né? E tem situação que o ponto é de mínimo, tem situação que o ponto é de máximo, quando as duas derivadas dão zero. Agora, atenção, vou repetir o tempo todo isso. Esse teste da segunda derivada só funciona para o caso em que você já tem um ponto onde a derivada primeira é zero, hein? Vamos aos exemplos, depois aos problemas contextualizados, né? Encontre os máximos e mínimos relativos. De novo, professor, sim, mas usando agora esse teste aqui. Bom, equacionando a derivada primeira igual a zero, a derivada de t ao quadrado menos 9t vai ser 2t menos 9, isolando o t, fica 9 sobre 2. Agora, para saber se é ponto de máximo ou mínimo, eu nem vou analisar o sinal dessa derivada primeira. Eu vou só, perdão, jogar na derivada segunda. A derivada segunda é 2t menos 9. Tá aqui, né? Não, a derivada segunda é derivada de 2t menos 9, né? Derivada de 2t menos 9, que é 2. Tá? Então, a derivada segunda é 2. Aí eu vou substituir esse ponto aqui na derivada segunda. Nesse caso, não tem como substituir, porque deu uma constante, né? Então tá aqui. Então, calculando f duas linhas nesse ponto crítico 9,5, temos que a derivada segunda no ponto 9,5 deu 2, né? Não teve outro substituir, então fica 2 mesmo, positiva. Aí você volta aqui para o teste da derivada segunda, ó. Derivada segunda deu positivo, então aquele ponto que eu encontrei, que é o 9,5, é ponto de mínimo. Muito bem, né? Então, ponto de mínimo. Então, esse é o teste da segunda derivada. Primeiro, você encontra o ponto onde a derivada primeira é zero, por hipótese, olha só. Então, a primeira derivada tem que ser zero nesse ponto aí, senão não vale. Entendeu? Aí, calcula a derivada segunda e substitui na derivada segunda, você substitui o ponto que você encontrou. Sendo positivo o resultado, o ponto é de mínimo, tá bom? Então, o ponto encontrado é ponto de mínimo porque a derivada segunda deu positiva. Parece o contrário, né? Derivada segunda positiva, ponto de mínimo, né? Mas é assim mesmo, pelo que eu já expliquei. Outra função, menos t ao quadrado mais 9t. Então, primeiro eu vou encontrar o ponto crítico, que vai ser um candidato a máximo mínimo. A derivada segunda vai ser menos 2t mais 9. Isolando o t vai ficar menos 9 sobre menos 2, 9 meios. Né? De novo, deu o mesmo valor. Agora eu vou calcular a derivada segunda e vou substituir o t por 9 meios. A derivada segunda é só derivar isso aqui. Vai dar menos 2. Só que deu constante, então não tem como substituir nesse caso aqui. Mas essa constante deu negativa, então o ponto que você encontrou aqui, ponto crítico, é ponto de máximo, né? Sempre o contrário aí da nossa intuição, tá bom? Muito bem, ponto de máximo. Outro exemplo, t ao cubo sobre 3 menos 9t ao quadrado mais 72t menos 1, derivada primeira, igual a zero para encontrar os pontos críticos candidatos a máximos e mínimos. Derivada aqui, o 3 vai cancelar com 3, fica t ao quadrado menos 18t pela regra do tombo, mais 72.
Aqui você tem dois pontos críticos, né? Fazendo por Bhaskara 12 e 6. Agora calcula a derivada segunda. Derivada segunda vai ficar 2t menos 18, né? Derivada segunda dessa função, né? Não, a derivada segunda da função f. Então, a outra derivada agora vai ser a derivada de t ao quadrado menos 18t mais 72. Substituindo t por 12 primeiro, vai ficar 24 menos 18, né? Positivo, ó. Então, esse ponto crítico aqui que você encontrou é ponto de mínimo, é o contrário, né? Ó. Maior que zero, ponto de mínimo. Agora, quando t for 6, substitui aqui na derivada segunda. 6 vezes 2, 12 menos 18, negativo. Então, esse ponto é ponto de máximo, né? Então, vamos lá. Então, 12 deu ponto de mínimo, porque a derivada segunda deu positiva. E o 6 agora é ponto de máximo, porque a derivada segunda deu negativa, deu menos 6. Né? 12 menos 18 menos 6. Outra, x ao cubo menos x ao quadrado. Derivada primeira, 3x ao quadrado menos 2x pela regra do tombo. Quando você iguala a zero, você tem o seguinte, por Bhaskara, por exemplo, duas raízes, 0 e 2 terços. Vamos derivar a segunda vez para substituir esses dois valores? Derivada segunda vai ficar 6x menos 2, substituindo pelo primeiro ponto crítico. 6 vezes 0, 0, menos 2, menor que zero. Então, ponto zero é máximo, né? Agora, substituindo nessa derivada segunda, o outro ponto crítico, 2 terços. Então, vai ficar 6 vezes 2 terços menos 2 aqui, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2 vezes 2, 4, menos 2, 2 positivo. Ponto crítico, então, 2 terços é ponto de mínimo, né? Outro exemplo, x ao cubo mais x ao quadrado. A derivada primeira é 3x ao quadrado mais 2x pela regra do tombo. Igual a zero, coloco o x em evidência, por exemplo. Então, ou x é zero ou x igual a menos 2 terços. A derivada segunda vai ser 6x mais 2. Substituindo x por zero primeiro, vai ficar 2 positivo. Então, é ponto de mínimo. Esse ponto é ponto de mínimo. Agora, substituindo x por menos 2 terços aqui, na derivada segunda, menos 2 terços, vai ficar 6 dividido por 3, 2 vezes menos 2, menos 4, mais 2, menos 2 negativo. Ponto de máximo. Então, esse ponto aqui, esse ponto x igual a menos 2 terços é ponto de máximo, e esse ponto x igual a zero é ponto de mínimo. Outro exemplo, 4x à quarta, né? A derivada primeira é zero, exatamente quando 4x ao cubo é zero, então x é raiz cúbica de 0 sobre 4, raiz cúbica de zero é zero. Tá aí o único ponto crítico. Derivada segunda, deriva aqui, vai ficar 12x ao quadrado, substituindo x pelo zero, vai ficar zero. Nada se conclui. Né? Então, o teste da derivada segunda, esse teste da segunda derivada não é eficaz quando a derivada segunda é zero. Então, você vai ter que ir por outros caminhos. Aí eu vou estudar o sinal da derivada primeira. Olha só, a derivada primeira é positiva quando x é positivo. Então, quando x é maior do que esse ponto crítico, você está vendo que a derivada primeira é positiva, então a função é crescente. Né? Então, para x maior que zero, a função cresce. E para x menor que zero, né? Para x menor que zero, aqui vai ficar negativo, ó, vezes 4 negativo. Então, a função é decrescente para x menor que zero. Então, para x menor que zero, ela vem decrescendo, depois ela cresce. Então, é como se fosse uma parábola, mas não é. Passando pelo 0, 0, porque quando x é 0, y 0. Então, é como se fosse uma parábola passando pela origem, 0, 0. Ela é decrescente de menos infinito a zero, porque a derivada primeira é negativa de menos infinito a zero. Ela é crescente para x maior que zero, porque para x maior que zero aqui a derivada primeira é positiva. Então, parece uma parábola, né? Não sei se eu fiz o gráfico aqui, mas não precisou. Então, nesse ponto é o ponto de mínimo. Tá vendo? Então, nesse exemplo, apesar da derivada segunda aqui ter dado zero, nada se conclui, né? Mas a derivada segunda é zero, então nada se conclui por este teste da segunda derivada. Agora, analisando o sinal da derivada primeira, como eu acabei de fazer, a gente concluiu que o zero é o ponto de mínimo, né? Parece uma parábola ali, mas não é porque está x à quarta. 5x à sexta, derivada primeira, 30x à quinta. Igualando a zero, passo 30 dividindo, vai zerar. Passa a raiz quinta, x igual a raiz quinta de zero, que é zero. Então, único ponto crítico. Derivada segunda vai dar 150x à quarta. Substituindo x igual a zero aqui, que é o ponto crítico, vai ficar 0 à quarta vezes 150, que é zero. De novo, nada se conclui, né? Mas eu vou usar o teste da derivada primeira agora, né? Já que eu não consegui usar o teste da segunda derivada, porque a segunda derivada deu zero. Se ela tivesse dado positiva,
Esse ponto aqui seria ponto de mínimo, né? Se ela tivesse dado negativo, esse ponto aqui seria ponto de máximo, que é o que a gente viu hoje, a novidade de hoje, né? Agora, pelo teste da primeira derivada, então eu volto na primeira derivada, aulas passadas, né? E eu vejo, olha, como o x é positivo, se o x for positivo, ou seja, um x maior que esse ponto crítico, a derivada primeira está dando positiva. Então, a função é crescente para x maior que zero. Ó. Então, para x maior que zero, a função cresce. E para x menor que zero, temos que a derivada primeira é negativa, porque negativo elevado à quinta potência é negativo, multiplicado por 30 vai dar um valor negativo. Então, a derivada primeira é negativa, a função é decrescente. Então, de novo, né? Ó, quando x é zero, a própria função é zero. Ó, quando x é zero, y é zero, então passa pela origem, né? Passa pelo ponto 0, 0. E a função é decrescente à esquerda do zero e crescente à direita. Então, de menos infinito a zero, né? De menos infinito a zero a função é decrescente, de zero até infinito a função é crescente. Então, de novo, nós temos um ponto de mínimo aqui. Nesse caso, é um mínimo até absoluto, né? Muito bem. Qual retângulo possui... Ah, agora sim. Aí, com esse teste da segunda derivada, a gente vai agora ver problemas contextualizados, como a gente já tinha visto alguns problemas, só que os problemas que a gente viu no ano passado eram problemas em intervalos fechados, lembra? Que a gente calculava os pontos críticos e calculava f de A, f de B e f de x1, que era o ponto crítico. Lembra disso? Para saber se é máximo absoluto ou mínimo absoluto, mínimo absoluto. Agora a gente vai ver aqui exemplos que não tem um intervalo fechado. Aí você não pode usar aquele critério para achar máximos e mínimos em problemas. Então aqui eu vou usar esse critério aqui da derivada segunda em problemas, né? Qual retângulo possui área 1000 e perímetro mínimo? A área é x vezes y, que é 1000. Agora aqui, nos exemplos que nós vimos de retângulo, geralmente a área era a função e o perímetro era dado um valor. Aqui é o contrário, eu dei um valor para a área e quero o perímetro mínimo. Então o perímetro é a soma dos quatro lados, x mais y mais x mais y. A área base vezes a altura, nesse caso foi dada a área, e eu quero o perímetro mínimo, então eu vou chamar esse perímetro de f. Como eu quero essa grandeza mínima, eu chamo de f. Né? A gente já viu muito problema de máximos, agora vamos ver alguns de mínimo também, né? Bom, eu não posso derivar essa função porque tem duas variáveis. Então, eu vou isolar o y aqui, vai ficar 1000 sobre x, ó, não é? Eu vou substituir aqui no lugar desse y. Então, vai ficar 2x mais 2 vezes 1000 sobre x. Coloco 2 em evidência, fica x mais 1000 sobre x. Eu quero que essa função seja positiva, não quero porque esse é o perímetro. Olha só, essa função aqui, ela tem que ser maior que zero, porque é um perímetro. Né? Então, eu vou pegar assim, ó, 2x mais... Aí, multiplicando por 2 de novo, né? Nem precisava ter colocado em evidência. 2000 sobre x tem que ser maior que zero. Muito bem, passa... Bom, tira o MMC aqui, fica x ao quadrado, e x vezes zero é zero. Então, some o x, porque eu já tirei o MMC de tudo. Passo 2000 subtraindo, passo 2 dividindo, fica x ao quadrado maior que menos 1000. Só que x ao quadrado maior que menos 1000 é uma coisa óbvia, que vale para qualquer x, porque esse lado aqui está ao quadrado, é positivo. Sempre vai ser maior que um número negativo, né? Então, essa expressão é válida para qualquer x. Então, não tem o x final, tá vendo? É x maior que zero. Para qualquer x maior que zero, isso aqui é verdadeiro. Então, não tem como eu pegar os pontos críticos, né? E pegar o intervalo AB e calcular f de A, f de B e f no ponto crítico. Infelizmente, aqui o x pode ser qualquer número real positivo maior que zero até o infinito. Então, eu vou ter que usar o teste aqui da segunda derivada, né? Bom, então eu vou derivar essa função. A derivada dessa função aqui, ó, vai ficar o 2 de fora, aqui vai ficar 1, aqui fica o 1000 de fora. Deixa eu ver se eu... Isso. E eu vou derivar só, aqui a derivada de x é 1, e aqui esse 1000 deixa de fora. A derivada de 1 sobre x, eu já pedi para decorar, né? Vocês podem usar a regra do quociente, tá? Mas a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, tá aqui, a derivada daquele x era 1, e a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Esse 2. Aí eu quero o ponto crítico para usar o teste da segunda derivada, né? Então, encontro o ponto crítico, calculo a derivada segunda e substituo na derivada segunda esse ponto crítico. Se a derivada segunda é negativa, o ponto é de máximo. Se a derivada segunda é positiva, o ponto é de mínimo, que é sempre o contrário aí da ideia, a ideia contrária. Então, esse 2 passa dividindo, vai ficar... Esse 1000 multiplicado por menos 1 vai ficar 1000. Então, vai ficar 1000 sobre x ao quadrado já passado para o outro lado igual a 1. Né? Aqui, ó. Passo o x ao quadrado multiplicando, x ao quadrado igual a 1000. Então, x é raiz de 1000. Raiz de 1000 é a mesma coisa de raiz de 100 vezes 10, né? Raiz de 100 é 10.
Então, fica raiz de 100, raiz de 10. 10 raiz de 10. Mais ou menos, só que eu quero um x positivo, porque é um comprimento ali de base de retângulo, 10 raiz de 10. Jogo no y para achar o y aqui, né? Fica 1000 sobre 10 raiz de 10, tá? Então, para achar o y, fica 1000 sobre 10 raiz de 10. 1000 sobre 10 vai ficar 100 sobre raiz de 10. Multiplica pela raiz de 10 em cima e embaixo. Aqui vai ficar raiz de 10, aqui vai ficar raiz de 100. Qualquer número sobre raiz dele é a raiz do número, tá? Então, decora. Qualquer número sobre raiz do número é a raiz do número. Por quê? Porque se você pegar aqui e multiplicar por raiz de 100 agora aqui e aqui, aqui vai ficar raiz de 100 vezes raiz de 100, que é raiz de 100 ao quadrado, que é o próprio 100. E aqui ficou raiz de 100 vezes 100. Esse 100 aqui vai cancelar com esse 100 de baixo, fica só raiz de 100 em cima. Então, qualquer número sobre a raiz dele é igual à raiz do próprio número. E a raiz de 100 é o próprio 10, né? Então, ficou 10 raiz de 10. Olha, coincidiu com o x. Então, deu um quadrado de novo. Ou seja, de novo, né? Ó, nesse ponto, o perímetro é mínimo, né? Como queríamos. E deu um quadrado de novo, como nos exemplos dos capítulos anteriores. Lembra que nos capítulos anteriores eu queria a área máxima de um perímetro fixo. Agora aqui é o contrário, eu quero a área fixa igual a 1000 e o perímetro mínimo. Perímetro mínimo, para usar menos material, né? Menos arame. Né? Então, eu tenho uma área fixada de 1000 e eu quero usar menos arame possível. Deu um quadrado de novo. Né? Bom, agora vamos verificar por esse teste da aula de hoje, se é um ponto de máximo mínimo, né? Então, eu derivo mais uma vez e substituo o x por 10 raiz de 10. Então, eu vou derivar esta derivada. Aqui vai ser o seguinte, aqui vai zerar, tá aqui, né? O 2 fica de fora, aqui esse 1 vai zerar, esse 1000 fica de fora, esse menos fica de fora. Então, eu vou derivar 1 sobre x ao quadrado, que vai ser a derivada de 1 vezes a de baixo, menos 1 vezes a derivada de x ao quadrado. Aqui vai zerar. Aqui vai ficar 2x, com esse menos vai ficar mais. Ó, menos com menos vai ficar mais. Né? 2 vezes 1000 vezes 2 dá 4000 sobre x ao cubo, porque eu simplifiquei x com x à quarta. E trocando o x aqui por 10 raiz de 10, fica 4000 sobre 10 raiz de 10 ao cubo, que é um valor positivo, não precisa nem calcular. Então, o ponto é de mínimo. Ou seja, de fato, é um perímetro mínimo. Porque quando a derivada segunda, a gente acabou de ver hoje, a novidade de hoje é essa, né? Quando a derivada segunda é positiva, o ponto que você encontrou aqui em cima, esse x aqui que você encontrou é o ponto de mínimo. Ou seja, você tem um perímetro mínimo, que nesse caso deu um quadrado, porque o x deu igual a y. Em uma fazenda, uma cerca retangular deve ser demarcada no chão com um arame para acomodação de galinhas, de tal modo que seja aproveitado um muro. Então, o arame não pega essa parte do muro, vai ficar só x, um y e outro x só, tá? De arame. Eu quero o perímetro mínimo de novo e a área fixa igual a 60. Então, a área base vezes a altura é 60, já isolo o y, 60 sobre x. Eu quero o perímetro mínimo, chamo de f para derivar. O perímetro, como eu acabei de falar, não usa o muro, porque o arame você vai pegar aqui, aqui, aqui. X mais x, 2x mais y. Substitui o y por 60 sobre x, fica 2x mais 60 sobre x. Eu quero que seja maior que zero, né? Então, de novo, tira o MC, fica 2x ao quadrado mais 60 maior que zero. Passo o 60 para cá. Olha, esse valor aqui é sempre maior que menos 60, porque aqui está positivo, aqui é negativo. Então, isso aqui vale para qualquer x, então não tem o x máximo. Né? Então, eu vou ter que simplesmente derivar e verificar se esse ponto é de máximo ou mínimo. Então, eu vou derivar igual a zero. A derivada de 2x mais 60 sobre x vai ser a derivada de 2x é 2, e o 60 fica de fora, eu vou derivar 1 sobre x. De novo, decora, a derivada de 1 sobre x, se você quiser usar a regra do quociente, pode, mas vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Passo 2 para cá, fica menos, multiplica por menos 1. Então, 60 sobre x ao quadrado igual a 2, passo x ao quadrado e 2 dividindo. Então, x fica raiz de 30. Né? Seria mais ou menos raiz de 30, só que o x é positivo. Então, x igual a raiz de 30. Esse é o ponto crítico candidato a máximo ou mínimo. Eu quero que seja mínimo, né? Então, porque eu quero perímetro mínimo, tá aqui, eu quero que essa função seja tenha mínimo. Então, eu quero que a derivada segunda seja positiva, né? Porque se a derivada segunda for positiva nesse ponto, então esse ponto é ponto de mínimo, aí eu encontrei o perímetro mínimo de fato. A derivada segunda vai ser o seguinte, ó, a derivada de 2 vai ser zero, tá aqui. A derivada do restante aqui vai ficar menos 60 de fora. Vou derivar 1 sobre x ao quadrado. Vai ser a derivada de 1 sobre x ao quadrado, vezes x ao quadrado, menos 1 vezes a derivada da de baixo, sobre x ao quadrado, que dá x à quarta. A derivada de 1 é zero. Esse menos com esse menos vai ficar mais, vai ficar 60 vezes 2x sobre x à quarta. Né?
Ó, 60 vezes 2x sobre x à quarta. 120 sobre x ao cubo, já simplificando o x. Então, substituindo o x aqui nessa derivada segunda por raiz de 30, que foi o x que eu encontrei, o ponto crítico, vai dar 120 sobre raiz de 30 ao cubo, né? Não precisa simplificar igual eu fiz aqui. Deu positivo. Então, a derivada segunda deu positiva. Aqui está certo. Aqui está errado, porque é a derivada segunda, né? Então, a derivada segunda deu positiva. Logo, o ponto que você encontrou é ponto de mínimo, que foi a novidade de hoje, né? Quando você encontra o ponto crítico, né? Você iguala a derivada a zero, encontra o ponto crítico, e calcula a derivada segunda nesse ponto, e for a derivada segunda é ponto de máximo, então, o seu ponto é ponto de mínimo, né? A derivada segunda deu positiva, perdão, né? A derivada segunda é positiva, o ponto é de mínimo. Uma lata em forma de cilindro deverá ser confeccionada de modo que seu volume seja fixo em 144 centímetros cúbicos. Quais devem ser as medidas do raio da base e da altura do cilindro para que a área superficial total seja mínima? Ou seja, você tem um volume fixo, né? Uma capacidade fixa de 144 centímetros cúbicos. O tanto de líquido que cabe ali é fixo, né? E aí você quer gastar o mínimo de material, entendeu? Para confeccionar esse vasilhame aí, essa vasilha, né? Então, vamos lá. Primeiro caso, a lata tem tampa, né? Então, está aqui uma planificação das figuras, está aqui o cilindro. O volume, né, é fixado em 144 e a área que ele quer minimizar é a área total ali. Então, vai ser a área dessa parte lateral. Quando você planifica essa parte lateral, vai ficar o seguinte, ó, um retângulo de base 2πr, que é o comprimento desse círculo, vezes a altura, 2πrh, mais a área de baixo e a área de cima, porque tem tampa. Então, 2 vezes a área do círculo πr ao quadrado, está aqui. Bom, eu vou derivar essa área, qualquer área mínima, eu vou derivar ela. Só que tem duas variáveis, R e H. Então, eu vou ter que usar o volume. O volume é a área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes a altura, está aqui. Aí, vou isolar o H, porque eu sei que esse volume é 144, então, eu vou isolar o H para substituir na função F, que é a área. Então, H é 144 sobre πr ao quadrado, aí eu substituo aqui, ó. 2πr, bom, esse aqui eu já sei que é positivo, então não precisa se preocupar. Então, vai ficar a área, né, que eu quero minimizar, vai ficar F igual a 2πr vezes esse H, tá aqui, mais 2πr ao quadrado. Eu quero que isso aqui seja positivo, né? Aí eu vou achar o domínio da função aqui. Então, vai ficar 2πr ao quadrado. Ó, esse πr corta com esse πr, fica só o r embaixo. 2 vezes 144, 288, né? E mais 2πr ao quadrado aqui. Tiro MMC, fica 2πr ao cubo mais 288. Tudo sobre r, passo r multiplicando. E aí passa o 288, fica negativo. Então, o r ao cubo já é maior do que isso aqui, né? Porque o r é positivo, né? Então, não tem o máximo. Bom, eu vou derivar igual a zero. Para eu derivar, então, essa função área aqui, gente, ó. Aqui vai ficar 4πr. Deixa eu ver se eu fiz aqui. 4πr. O 288 deixa quieto. Eu vou derivar 1 sobre r. Derivada de 1 sobre r é menos 1 sobre r ao quadrado, né? Aí eu vou igualar a zero para achar o ponto crítico, para depois jogar na derivada segunda e usar o teste da segunda derivada, que é o teste de hoje. Então, vai ficar, passo r ao quadrado multiplicando, fica 4πr ao cubo igual a 288, que já passou com o sinal trocado. Passo 4π dividindo, 288 dividido por 4 dá 72. Então, fica 72 sobre π. Então, r é raiz cúbica de 72 sobre π. Aí eu vou agora calcular a derivada segunda desta função para substituir depois o r por isso aqui para saber se é positivo ou negativo. A derivada segunda vai dar 4π, que eu estou derivando em relação a r. O menos 288 fica de fora por enquanto, e vou derivar 1 sobre r ao quadrado. Vai ser a derivada de 1 vezes r ao quadrado, menos 1 vezes a derivada de r ao quadrado, que é 2r, sobre r ao quadrado ao quadrado. Aqui vai zerar, então menos com menos vai ficar mais 8πr. Não, que 8πr. Vai ficar 4π quieto aqui, menos com menos vai ficar mais 2r vezes 288, que é 576, sobre r à quarta. Já simplificando esse r com r à quarta, fica r à terceira. Substituindo esse r por esse valor, vai ficar essa expressão que claramente é positiva, né? Claramente aqui, tudo positivo, né? Então, pelo fato da segunda derivada ter dado positiva, então nós temos o ponto de mínimo, que vai corresponder à área mínima. Então, tem o volume fixo de 144 do cilindro, e eu descobri um raio perfeito ali, ó, o raio da base, para que a área seja mínima, ou seja, menos material possível,
que é esse valor aqui, raiz cúbica de 72 sobre 3,14. Por, digamos assim, né, por curiosidade, tem que descobrir o h, né? Qual é a altura? Então, eu já descobri o r. O r é aquele valor raiz cúbica de 72 sobre π. E a altura? Não é 144 sobre πr ao quadrado que eu isolei aqui no volume, lembra? Lembra que eu isolei esse h, que é um barulho ali. Caiu alguma coisa ali e fez barulho. Lembra que eu isolei o h aqui para substituir na função f? Então, agora eu tenho o h e eu tenho o r agora. Então, o r eu vou substituir aqui para achar o h. 144 sobre πr ao quadrado. 144 sobre... Então, tá aqui a altura. 144 sobre πr ao quadrado. O r é raiz cúbica de 72 sobre π. Tá aqui. Né? Agora, simplificando essa expressão, vai ficar o seguinte, ó, 144 sobre 72 ao quadrado, π ao quadrado, né? O quadrado pode passar para dentro de qualquer raiz. O π está aqui embaixo, vou conservar. O 144 é a mesma coisa de 72 vezes 2, tá? Eu fatorei aqui. Vou multiplicar pelo inverso dessa fração, fica π ao quadrado em cima, 72 ao quadrado embaixo. O 72 eu vou passar para dentro da raiz. Aí, quando eu passo 72 para dentro da raiz cúbica, eu tenho que levar ele ao cubo, tá? Porque se eu tirar, ele sai sozinho, né? O 2 eu deixo de fora. Então, fica 72 ao cubo, π ao quadrado, que já estava lá, sobre π ao cubo. Esse π também levei para dentro da raiz, ficou π ao cubo, porque a raiz é cúbica. 72 ao quadrado já estava. 72 ao cubo sobre 72 ao quadrado é 72, em cima. Π ao quadrado, simplificando com π ao cubo, fica só π embaixo. Então, ficou 2 vezes raiz cúbica de 72 sobre π. Só que essa raiz cúbica de 72 sobre π, ó, é o raio. Então, olha que interessante. O h deu 2 vezes o raio. Então, nesse caso, é só você fazer o seguinte. Toda vez que você tem um cilindro que tem um volume fixo, o volume é fixado, né? O tanto de líquido que você quer pôr ali é, sei lá, meio litro, por exemplo, é fixo. E você quer menos material possível, a área é mínima, né? Então, o que você faz? É só fazer com que a sua altura seja 2 vezes o raio, tá bom? Então, essa altura aqui é 2 vezes o raio da base. É como se fosse o diâmetro aqui do círculo, né? Que é 2 vezes o raio, é igual à altura, tá? Do seu cilindro. E o raio tem que ser raiz cúbica, né? De 72 sobre π, quando o volume é fixado em 144, né? Agora, sem tampa, é só, em vez de você considerar 2 vezes πr ao quadrado, lembra que a área é a área dessa parte aqui, né? Lateral, mais 2 vezes o círculo, mas aí você só tira esse 2. Tirando esse 2, vai dar aqui, vão dar contas bem semelhantes, é só tirar esse 2 aqui, tira esse 2, tá? Eu vou repetir tudo aqui certinho. Tira esse 2, não tem esse 2, não tem esse 2, papapá, né? Aí deriva, deixa eu ver a função que eu derivei aqui, ó. A derivada aqui vai ser, em vez de ser 4, que tinha dado, vai ficar só 2πr, ó, 2πr, essa parte é igual, entendeu? Esse 2 aqui é o que está mudando por enquanto, né? Aqui era 4, aqui era 288 por 4, agora é 288 por 2, fica 144, entendeu? Então, pronto, esse é o raio. Aí, quando você joga no H, né? Não, aí você deriva 2 vezes, né? Vai dar a mesma coisa, só que aqui, eu acho que só troca aqui, ó, né? Mas vai dar um valor positivo, então a derivada segunda é positiva, logo esse ponto é de mínimo, a área é mínima. E aí, quando você calcula H está dando, de novo, H, a mesma expressão, não muda H, né? Que a única coisa que mudou aqui foi a área. O volume não mudou. Então, 144 sobre πr ao quadrado, então você vai substituir, ó, por essa expressão para achar o H, né? Raiz cúbica de 144 sobre π, ó. 144 sobre πr ao quadrado era o H, não era? 144 sobre πr ao quadrado é o H. Só que o R deu isso aqui. Então, vai ficar 144 ao quadrado e π ao quadrado. Inverte a fração, fica π em cima, 144 embaixo. Esse π passa para dentro, fica π ao cubo. 144 passa para dentro, fica 144 ao cubo. Corta com 144, fica 144 sobre π. Cancelou os π's. Oh, nesse caso, deu igual, né? Deu igual. O raio deu igual à altura, olha só, deu igualzinho, né? Quando é sem tampa. Então, quando é sem tampa e você tem um volume fixo e que é a área mínima, mas sem tampa, nesse caso agora, então, a altura vai coincidir com o raio.
Então, a altura é a metade do diâmetro aqui da base. Muito bem. Acho que o último exemplo é esse. Uma lata em forma de cilindro deverá ser confeccionada, né, novamente. Só que agora é o contrário, né? Ele quer que a área seja fixa, entendeu? Então, você tem um material, o material que você vai gastar é fixo, é 2 a sexta vezes 3 a sexta centímetros quadrados. E você quer o volume máximo. Qual é qual é a maior capacidade que você pode criar? Qual é o cilindro que você pode criar de maior volume, com mais líquido? Você pode colocar mais líquido possível com uma área fixa, uma área pré-fixada, um material pré-determinado. Eu vou gastar tanto de material. Então, se vira e construa o maior cilindro possível, ou seja, o cilindro que cabe mais volume, mais coisas dentro, mais líquido dentro. Então, quais devem ser as medidas do raio da base e da altura H para que o volume seja máximo? Ou seja, nós temos agora que encontrar, né, as dimensões para que tenhamos a maior capacidade aqui do vasilhame. Letra A lata possui tampa. Letra B, a lata não possui tampa. Então, de novo, agora ele quer F, não a área, mas F agora é o volume. A área da base, a área do círculo, vezes a altura. Então, é o volume máximo, por isso que eu chamo de F para derivar. Não posso derivar ainda porque tem duas variáveis. E a área ele fixou em 2 a sexta vezes 3 a sexta. E a área é a mesma área, né? Agora tem tampa, na letra A tem tampa, né? Então vai ser a área dessa faixa aqui, que é base vezes altura, 2πr vezes altura, que é o comprimento do círculo vezes altura, né? Mais as duas tampas, né? πr ao quadrado, a área do círculo, vezes 2. Ele quer que seja 2 a sexta, 3 a sexta. Bom, eu vou isolar o h aqui nessa função, nessa equação aqui da área, para substituir no volume, e vou derivar o volume, porque eu quero o volume máximo, lembra? Então, eu vou derivar o volume. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, eu vou pegar 2πr ao quadrado, passar para o lado esquerdo, vou passar 2πr dividindo todo mundo, então, h vai ficar 2 a sexta, 3 a sexta, menos 2πr ao quadrado sobre 2πr. Separo, vai ficar 2 a sexta, 3 a sexta sobre 2πr. 2 a sexta sobre 2 é 2 a quinta, né? Sobre πr. E 2π cancela com 2π, r ao quadrado cancela com r, fica só r aqui desse lado. Aí eu vou substituir aqui na função volume. Então fica πr ao quadrado h. πr ao quadrado vezes isso aqui, que é o h. Né? πr ao quadrado vezes essa expressão vai dar o volume que eu quero minimizar, ou maximizar, né? πr ao quadrado vezes isso. Tá? Primeiro, observe o seguinte, que ele quer um H positivo, né? Não faz sentido uma altura negativa. Então, você pega essa expressão e coloca maior que zero. Tira o MC, fica πr vezes r, fica πr ao quadrado. Tá? Na verdade, só multipliquei o r pelo r, fica r ao quadrado, passa para o outro lado. Aí, como o r já é positivo, aí você pode fazer isso. Você já sabe que o r é positivo, porque é o raio do círculo. Então, agora você pode tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? Mas isso só quando você sabe que a variável é positiva. Então, r ficou menor do que essa raiz aí, né? De 2 elevado a 5, 3 a sexta sobre π. Então, o r, agora sim, nós temos um limite aqui, né? O r tem que estar nesse intervalo, mas ele não pode ser exatamente essa raiz, porque se o r for exatamente essa raiz, a altura vai ser zero, né? A altura vai ser zero, aí não faz sentido um cilindro de altura zero. Cilindro de altura zero. Então, o r que você encontrar tem que ser menor do que isso. Mas, muito bem, voltando, eu vou substituir essa expressão do h na função do volume. O volume é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura h. Só que o h eu substitui por essa expressão que eu encontrei na equação da área. Eu isolei o h para substituir no volume. Né? E esse volume que eu quero máximo. Então, eu vou derivar igual a zero e depois usar o teste da derivada segunda. Então, aqui nós temos o volume, que é πr ao quadrado. Esse πr cancela com esse πr, fica só r vezes 2 a quinta, 3 a sexta. E πr ao quadrado vezes r fica πr ao cubo. E eu vou encontrar o domínio da função, maior que zero. Né? Cancela os r's, fica r ao quadrado, fica πr ao quadrado aqui, passando lá para o outro lado. Passo o π dividindo, então r ao quadrado é menor do que essa expressão sobre π. Como você sabe que o r é positivo, você pode tirar a raiz dos dois lados. Então, r é menor do que a raiz de 2 a quinta, 3 a sexta sobre π. Só que deu a mesma coisa aqui, ó. R menor que raiz de 2 a quinta, 3 a sexta sobre π, que a gente tinha já estabelecido aqui na questão da altura ser positiva, né? Então, ok, o R tem que estar aí menor do que essa expressão. Vamos ver. Então, eu vou derivar essa função agora, ó, e igualar a zero. A derivada aqui vai ser 2 a quinta, 3 a sexta, que fica menos 3πr ao quadrado. Tá aqui.
Deu uma coisa errada aqui, né? Aqui, ó. A derivada dessa função é 2 à quinta 3 à sexta menos πr ao quadrado. 2 à quinta 3 à sexta menos 3πr ao quadrado. Não, menos 6πr, não? Cadê a função volume? Tá aqui, né? Ah, não, menos 3πr ao quadrado, tá certo. Menos 3πr ao quadrado, não tem nada de 6, não. Isso aqui tem que ser zero, né? Muito bem, derivando aqui. Deixa eu só pegar o cabo. A bateria tá acabando, né? Aqui. Antes que acabe a bateria. Pronto. Isso aqui não existe. Então, passa o 3πr ao quadrado, fica 2 à quinta 3 à sexta. Então, passando 3 dividindo, fica 3 à quinta, né? Então, fica 2 à quinta 3 à quinta sobre esse π e raiz quadrada. Aí você viu que esse r que você encontrou, de fato, é menor do que 2 à quinta 3 à sexta, olha só, né? Tinha que ser menor do que esse valor para ter sentido. E realmente, ó, como 3 à quinta é menor que 3 à sexta, né? Então, essa expressão é menor que essa, que o resto é igual. Então, esse é o ponto crítico. E eu quero saber se esse ponto, de fato, é ponto de máximo, porque eu quero o volume máximo, né? Eu quero o volume máximo. Eu estabeleci uma área fixa, né? De 2 à sexta, 3 à sexta centímetros quadrados de área, de superfície, né? Quando eu falo área, superfície. Com tampa, nesse caso, né? E quero o volume máximo. Então, eu derivei já o volume, igualei a zero e achei esse R. Mas será que é máximo? Aí vamos usar o teste da derivada segunda, que é o teste da aula de hoje. Se a derivada segunda for negativa, ótimo. Então, vamos derivar de novo. A derivada segunda aqui vai dar... Bom, a derivada primeira é essa expressão, né? Então, qual é a derivada segunda? É 6πr, não é isso? Isso, menos 6πr, porque aqui vai zerar, vai ficar menos 6πr. Substituindo o r por essa expressão, vai ficar menos 6π vezes essa expressão, que com certeza é negativa. Então, pronto. Então, já que a derivada segunda, nesse ponto crítico, deu negativo, então esse ponto crítico que você encontrou derivando e igualando a zero é o ponto de máximo. Então, pronto. É o raio que vai me dar o volume máximo que eu quero, né? Do cilindro, né? E, por curiosidade, vamos achar a altura. A altura H já tínhamos isolado aqui, lembra? Já tínhamos isolado na área para substituir no volume, ó. Esse é o H. Né? Então, vou pegar o R, que eu achei, e substituir aqui, ó, para achar o H. 2 à quinta 3 à sexta sobre πr menos R. 2 à quinta 3 à sexta sobre πr menos R. Agora eu vou substituir o R pelo ponto crítico. 2 à quinta 3 à quinta sobre π. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 2 à quinta 3 à quinta sobre π. Já invertendo, π vai para cima. Sobre 2 à quinta 3 à quinta dentro da raiz. Menos a raiz de 2 à quinta 3 à quinta sobre π. Simplificando essa expressão, né? Bom, aqui eu posso colocar esse π lá dentro, fica π ao quadrado. Π sobre π ao quadrado fica 1 sobre π. Aí esse π já fica dentro da raiz, tá aqui. 2 à quinta 3 à sexta sobre raiz. Menos. Aí eu já coloquei 1 sobre π, 1 sobre raiz de π, já coloquei em evidência. Ó. Então ele já saiu daqui e já saiu daqui. Está em evidência. Tirando MMC, essa raiz vezes essa raiz vai dar o próprio radicando, 2 à quinta 3 à quinta, sobre o denominador. Né? Aqui, 2 à quinta 3 à sexta menos 2 à quinta 3 à quinta, vou colocar 2 à quinta vezes 3 em evidência, vezes 3 à quinta em evidência, então vai ficar 3 menos 1, que é 2. Então fica 2 vezes 2 à sexta. Fica 2 vezes 2 à quinta, que é 2 à sexta, né? Vamos ver aqui. Ah, não, eu fiz assim, ó, 3 menos 1 é 2, perdão, deixa o 2 aqui de fora, raiz de π aqui embaixo, e lembra que eu falei que qualquer número sobre a raiz dele vai ser a própria raiz dele? Então esse número sobre essa raiz vai ser a própria raiz desse. Olha, essa raiz é o próprio R, hein? Raiz de 2 à quinta 3 à quinta sobre π. Deu o R que nós encontramos, ó.
Raiz de 2/5, 3/5 sobre π. Então, deu 2 vezes o raio. Então, de novo, aconteceu aquilo, né? A altura deu 2 vezes o raio, tá certo? Ou seja, a altura deu o diâmetro, tá? Ou seja, quando você tem uma área fixada e que é o volume máximo, então a altura, né, é o dobro do raio da base. Tá? Agora, sem tampa, vai só tirar esse 2, tá? Não vou fazer as contas, não, mas são as mesmas contas, né? Vai só tirar esse 2 aqui. Aqui é o volume que eu quero minimizar. Aqui é a área que ele já falou quanto que é. Então, eu vou isolar o H na área. Isolei o H aqui na área. Deu esse valor. Aí, como ele quer positivo, né? Como a altura tem que ser positiva, eu resolvi essa inequação aqui. Tirei MMC. Ficou R ao quadrado menor do que isso aqui. Então, o R que você encontrar tem que ser menor do que isso aqui. Aí, vou pegar esse H e vou substituir aqui na função F, ó. πr ao quadrado vezes essa expressão. πr ao quadrado vezes essa expressão. Vou derivar. Bom, eu quero que seja maior que zero, né? Então, de novo, e colocando maior que zero, eu vou encontrar o R. Vou encontrar o mesmo R menor do que essa raiz, tá bom? Tá aqui. Então, o R que você encontrar tem que ser menor do que isso. Aí, eu vou pegar essa função aqui, essa função volume, e vou derivar, né? Então, vai ficar 3 sobre 2 πr ao quadrado, né? Derivando, ó. Cadê a derivada primeira? Aqui, ó, 3 sobre 2 πr ao quadrado. Ali só tinha um R, o R sumiu na derivada. Aí encontrou o R. De fato, o R deu menor do que aquela raiz 2/6, 3/6 sobre π. Aí eu vou derivar a segunda vez para substituir esse R, né? Então, a derivada segunda dessa expressão aqui vai sumir. Aqui vai ficar negativo. Vai ficar menos 6, né? Sobre 2. Aí, substituindo o R aqui, vai ficar com certeza negativo. Então, a derivada segunda é negativa. Então, significa que o ponto é de máximo. Logo, o volume é máximo, né? Então, sem tampa, você também tem aí a possibilidade de encontrar um raio e uma altura, né, que vai fazer com que o volume seja máximo, agora sem tampa. Bom, a altura tinha dado aquela expressão. Substituindo o R pelo R que nós encontramos agora, que é raiz, né, de 2/6, 3/5 sobre π, então você simplifica a altura. Eu estou só passando assim porque foi feito detalhado no exercício anterior, mas é a mesma coisinha, tá, gente? Aí você simplifica a altura. Nesse caso, a altura ficou igual ao raio. Então, quando é sem tampa, você tem o seguinte, ou seja, a altura deu igual ao raio da base para que o volume seja máximo, né? E sem tampa nesse caso aqui, né? Sem tampa. Tá bom? Então, você tem, de novo, aqui agora a mesma situação, em que você tem uma área pré-fixada, um material pré-fixado que você quer gastar, né, para confeccionar ali a lataria, a superfície é fixa, e aí você quer um volume máximo. Então, você achou esse raio aqui, né? Você achou essa altura, então a altura tem o mesmo valor do raio da base, né? Tá certo? Então, a altura é metade do diâmetro. Você tem o valor do raio, o valor da altura, e você confecciona, você vai ter um volume máximo, maior capacidade. Então, tá aqui, gente. Aqui estão os exercícios, ó. Pontos de máximo e mínimo. É só fazer o seguinte, deriva igual a zero e acha o ponto crítico. Agora, deriva de novo e substitui esse ponto crítico na derivada segunda. Se der um valor positivo, esse ponto crítico é ponto de mínimo. Se a derivada segunda deu um valor negativo, então esse ponto crítico é ponto de máximo. Tá? É como se fosse a ideia invertida. E aqui os problemas, né, que a gente resolveu bastante hoje. Ó. Retângulo de área fixa e perímetro mínimo, né, que a gente fez. A fazenda que tem uma cerca que usa um muro, a gente fez, né? Aqui a lata cilíndrica, né, que ele fixou aqui o volume. Nesse caso aqui ele fixou o volume e que é a área mínima, né, ou seja, custo mínimo superficial. E no próximo exercício é o contrário, ele fixou a área e pediu ó, o volume máximo, né? Então, com esse papel aqui, com essa área, como é que você faz um cilindro com volume máximo? Entendeu? Com maior capacidade. Foi isso que a gente fez, está aqui repetido no exercício. Só troquei os valores, né? Só troquei os valores aqui nos exercícios. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? Bons exercícios para vocês, bons estudos e até a próxima.